pessoal! Bem-vindos ao meu canal Bruna Artesanatos. Já deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Estamos sempre trazendo novidades para vocês e espero que vocês estejam gostando. No vídeo de hoje, vou ensinar a vocês como fazer um lindo sapatinho de crochê para bebês, especialmente voltado para iniciantes no crochê poder praticar com essa peça muito especial para as mamães e vovós. É um projeto fácil e super fofo, tenho certeza de que vocês vão adorar. Então, peguem seus materiais e vamos começar. Passo 1. Apresentação dos materiais necessários. Para o projeto de sapatinho de crochê para bebês, sugiro os seguintes materiais. Linha de crochê. Recomendo utilizar uma linha macia e adequada para bebês, como a linha Amigurumi da Círculo ou a linha Anne da Coates Corrente. Ambas são populares e possuem uma variedade de cores disponíveis. A agulha de crochê. O tamanho da agulha dependerá da espessura da linha escolhida. Para a linha Amigurumi ou Anne, sugiro utilizar uma agulha de crochê de 2,5 mm a 3,5 mm, dependendo da sua tensão de crochê. Verifique as instruções na embalagem da linha para encontrar a recomendação de agulha adequada. Lembrando que essas são apenas sugestões, e você pode adaptar os materiais de acordo com sua preferência pessoal e disponibilidade. Tesoura e fita métrica ou régua. Passo 2. Explicação da amostra de crochê. Amostra de crochê e tensão. Antes de iniciar o sapatinho, é importante fazer uma pequena amostra de crochê para verificar a tensão correta. Isso garantirá que o seu sapatinho tenha o tamanho adequado. Comece fazendo uma corrente de aproximadamente 10 a 15 pontos, dependendo da largura desejada para a sua amostra. Em seguida, trabalhe algumas carreiras no ponto escolhido para o sapatinho. Por exemplo, se o sapatinho for feito em ponto alto, trabalhe algumas carreiras de ponto alto na amostra. Ao fazer a amostra, é fundamental prestar atenção na sua tensão de crochê. Algumas pessoas têm uma tensão mais solta, enquanto outras têm uma tensão mais apertada. A tensão adequada garantirá que o sapatinho fique no tamanho correto. Após concluir a amostra, meça a quantidade de pontos e carreiras em uma área de 10 centímetros. Anote essas medidas. No padrão do sapatinho, geralmente há uma indicação do número de pontos e carreiras necessários para uma determinada medida. Compare esses números com a sua amostra. Se a sua amostra tiver menos pontos ou carreiras do que o indicado, significa que você está fazendo uma tensão mais solta e precisará usar uma agulha de crochê um pouco menor para apertar os pontos. Por outro lado, se a sua amostra tiver mais pontos ou carreiras do que o indicado, você está fazendo uma tensão mais apertada e precisará usar uma agulha de crochê um pouco maior para soltar os pontos. Fazer a amostra e verificar a tensão é uma etapa crucial antes de iniciar qualquer projeto de crochê. Isso garantirá que o seu trabalho final tenha o tamanho e o caimento desejados. Lembre-se de ajustar a sua tensão de crochê de acordo com a amostra para obter um resultado final perfeito no seu sapatinho de crochê para bebês. Passo 3. Início do sapatinho. Iniciando o sapatinho com anel mágico. Agora que você verificou a tensão correta, é hora de começar o sapatinho utilizando a técnica do anel mágico. Essa técnica é especialmente útil para criar uma base circular. Primeiro, segure a ponta da linha entre o polegar e o dedo médio da mão dominante. O fio da linha deve passar por cima dos dedos e ficar voltado para a palma da mão. Com a outra mão, insira a agulha de crochê por baixo do fio que está entre o dedo indicador e o dedo médio. Pegue o fio da linha com a agulha de crochê e puxe-o para baixo, passando por baixo do fio que está em volta dos dedos. Agora, você terá um laço na agulha de crochê. Esse é o primeiro ponto do anel mágico. Segure a ponta solta da linha com a mão que está segurando a agulha e aperte levemente o laço formado na agulha. Agora faça uma corrente para fixar o laço na agulha. Para isso, envolva a linha ao redor da agulha de trás para frente e puxe através do laço na agulha. Isso cria a primeira corrente. Em seguida, faça um número específico de correntes conforme o padrão do sapatinho. Geralmente são necessárias 4 ou 6 correntes para iniciar o sapatinho. Agora você terá um pequeno círculo formado pelas correntes. Segure as pontas da linha e do fio de partida, e puxe-as gentilmente para apertar o anel mágico. Certifique-se de apertar o anel mágico o suficiente para que não fique frouxo, mas também não muito apertado. A partir daqui, você continuará trabalhando dentro do anel mágico, seguindo as instruções do padrão do sapatinho para fazer os pontos necessários. Passo 4. Crochê das solas. Agora que você iniciou o sapatinho com o anel mágico, vamos trabalhar nas solas em carreiras circulares. Essa é a base do sapatinho. Insira a agulha de crochê no centro do anel mágico que você criou. Faça um ponto baixo no centro do anel mágico. Para isso, insira a agulha no anel, pegue o fio da linha, puxe-o através do anel e, em seguida, passe o fio da linha por ambos os laços na agulha. Agora, vamos fazer uma sequência de pontos baixos no anel mágico para formar a primeira carreira. Faça o número de pontos baixos indicados no padrão do sapatinho. Por exemplo, você pode fazer 6 pontos baixos na primeira carreira.
Após fazer o número de pontos baixos necessários, puxe gentilmente a ponta solta da linha para apertar a carreira. Isso ajudará a fechar o centro do anel mágico. Agora vamos continuar trabalhando em carreiras circulares, sem virar o trabalho. Para isso basta seguir para a próxima carreira. No caso das solas do sapatinho, geralmente aumentamos alguns pontos em cada carreira para criar o formato arredondado. Isso pode ser feito adicionando um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior ou aumentando em pontos específicos conforme o padrão do sapatinho. Continue trabalhando em carreiras circulares, fazendo o número de pontos e aumentos indicados no padrão, até que a sola do sapatinho atinja o tamanho desejado. Lembre-se de verificar as medidas e contar as carreiras conforme necessário. À medida que avança, você verá que o formato arredondado da sola do sapatinho está sendo formado. Uma dica importante é marcar o início de cada carreira com um marcador de pontos ou um pedaço de fio de outra cor. Isso ajudará você a acompanhar o número de carreiras e evitar erros. Continue trabalhando nas carreiras circulares até chegar ao final da sola do sapatinho, de acordo com o padrão. Uma vez que você tenha concluído a última carreira da sola, você pode cortar o fio da linha, deixando uma pequena sobra. Passe o fio pelo último ponto e dê um nó para fixar. Parabéns! Você concluiu a criação das solas do sapatinho em carreiras circulares. Agora você pode prosseguir para a próxima parte do sapatinho, como a parte superior ou o acabamento, de acordo com o padrão específico que estiver seguindo. A contagem correta dos pontos e a realização dos aumentos nos lugares adequados são fundamentais para garantir que a sola do sapatinho tenha o formato correto. Aqui está a explicação sobre a importância desses aspectos. Contagem correta dos pontos. Ao contar os pontos corretamente, você garante que está seguindo o padrão do sapatinho e mantendo a simetria. Uma contagem errada pode levar a desníveis ou assimetria na forma final da sola. Certifique-se de contar cada ponto individualmente, verificando se não pulou nenhum ponto e não fez pontos extras. Uma contagem precisa resultará em um trabalho bem acabado e no formato desejado. Aumentos nos lugares adequados. Os aumentos são essenciais para criar a curvatura e o formato arredondado da sola do sapatinho. Os aumentos devem ser feitos nos lugares corretos, conforme indicado no padrão. Geralmente são feitos adicionando um ponto a mais em cada ponto da carreira anterior. Esses aumentos gradualmente aumentam o número de pontos em cada carreira, resultando em uma expansão circular da sola. Ao fazer os aumentos nos lugares corretos, você garantirá que o sapatinho tenha o formato e o tamanho desejados, evitando que fique muito estreito ou muito largo. Portanto, a contagem precisa dos pontos e a realização dos aumentos nos lugares adequados são cruciais para obter o formato correto da sola do sapatinho de crochê. Siga cuidadosamente as instruções do padrão, contando e aumentando corretamente para obter um resultado final bonito e funcional. Passo 5. Crochê da parte superior do sapatinho. Para criar o formato do sapatinho, você precisará utilizar alguns pontos de crochê básicos. Vou ensinar os principais pontos necessários para essa etapa. Ponto baixo PB. Insira a agulha de crochê no próximo ponto da carreira. Pegue o fio da linha e puxe-o através do ponto, formando 2 laços na agulha. Em seguida, passe o fio da linha por ambos os laços na agulha, formando um novo laço na agulha. Agora você tem um ponto baixo completo. Repita esse processo para cada ponto da carreira, inserindo a agulha no ponto, puxando o fio e formando um novo ponto baixo. Ponto alto. Para fazer um ponto alto, primeiro faça uma laçada no fio da linha. Em seguida, insira a agulha de crochê no próximo ponto da carreira. Pegue o fio da linha e puxe-o através do ponto, formando 3 laços na agulha. Agora, passe o fio da linha por 2 laços na agulha, formando 2 laços na agulha novamente. Por fim, passe o fio da linha por mais 2 laços na agulha, formando um único laço na agulha. Assim, você concluiu um ponto alto. Repita esse processo para cada ponto da carreira, inserindo a agulha no ponto, formando 3 laços e trabalhando as etapas de passar o fio da linha pelos laços. Aumentos. Para criar o formato arredondado do sapatinho, você precisará fazer aumentos em pontos específicos. Os aumentos podem ser feitos de diferentes maneiras, dependendo do padrão que você está seguindo. Uma técnica comum é fazer 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Por exemplo, você pode fazer 2 pontos baixos em um único ponto para criar um aumento. Outra técnica é aumentar nas laterais, adicionando um ponto extra em cada ponta da carreira. Siga as instruções do padrão para saber onde e como fazer os aumentos necessários. Lembre-se de contar os pontos corretamente, seguir o padrão e praticar para aperfeiçoar os pontos. Com esses pontos básicos e os aumentos nos lugares adequados, você poderá criar o formato do sapatinho de crochê desejado. Aqui estão algumas dicas para criar diferentes tamanhos do sapatinho de crochê, ajustando o número de carreiras ou aumentos, alterando o número de carreiras. Se você deseja fazer um sapatinho menor com menos comprimento, pode reduzir o número total de carreiras no padrão.
Por exemplo, se o padrão original tiver 10 carreiras para o tamanho padrão, você pode reduzi-lo para 8 ou 9 carreiras para criar um sapatinho menor. Da mesma forma, se você deseja fazer um sapatinho maior, com mais comprimento, pode adicionar carreiras extras. Por exemplo, se o padrão original tiver 10 carreiras, você pode aumentá-lo para 11 ou 12 carreiras para criar um sapatinho maior, ajustando os aumentos. Os aumentos ajudam a criar a largura e a forma do sapatinho. Para um sapatinho menor, você pode reduzir o número de aumentos. Por exemplo, se o padrão original tiver um aumento a cada 5 pontos, você pode aumentar essa proporção para um aumento a cada 6 ou 7 pontos. Para um sapatinho maior, você pode aumentar o número de aumentos. Por exemplo, se o padrão original tiver um aumento a cada 5 pontos, você pode diminuir essa proporção para um aumento a cada 4 ou 3 pontos, considerando a tensão do crochê. Além de ajustar o número de carreiras e aumentos, é importante considerar sua própria tensão de crochê. Se você tiver uma tensão mais solta, seu trabalho será naturalmente maior. Se você tiver uma tensão mais apertada, seu trabalho será naturalmente menor. Portanto, se você sabe que tem uma tensão de crochê específica, pode adaptar o tamanho do sapatinho de acordo. Por exemplo, se você tem uma tensão solta, pode optar por usar uma agulha de crochê um pouco menor para compensar e obter um tamanho adequado. Antes de iniciar um projeto, é uma boa ideia fazer uma amostra de crochê para verificar sua tensão e garantir que o tamanho do sapatinho seja adequado. Isso ajudará você a determinar quais ajustes precisam ser feitos para alcançar o tamanho desejado. Passo 6. Fechamento e acabamento. Após concluir todas as partes do sapatinho, é hora de fechá-lo, costurando a parte de trás com uma agulha de tapeçaria. Primeiro, certifique-se de que as solas do sapatinho estejam alinhadas corretamente, de modo que as partes da frente e de trás fiquem niveladas. Pegue uma agulha de tapeçaria e um pedaço de fio da mesma cor da linha de crochê que você usou para o sapatinho. Dobre a parte de trás do sapatinho ao meio, alinhando os pontos finais de cada lado. Segure a dobra com os dedos para manter a posição enquanto costura. Insira a agulha de tapeçaria na parte inferior do sapatinho, perto de um dos cantos da parte de trás. Certifique-se de passar a agulha apenas pelos pontos da borda, não através da parte interna do sapatinho. Puxe a agulha com cuidado, deixando uma pequena ponta de fio solta. Agora, insira a agulha na borda do outro canto da parte de trás do sapatinho, fazendo um ponto de costura reto. Continue costurando a borda da parte de trás, indo de um canto ao outro. Certifique-se de passar a agulha pelo centro de cada ponto da borda, mantendo uma costura firme e uniforme. Continue costurando a borda até chegar ao final. Dê um nó no fio para fixar a costura. Após dar o nó, insira a agulha de tapeçaria pelo lado de dentro do sapatinho e passe-a por alguns pontos no interior do sapatinho. Isso ajudará a esconder a ponta do fio e evitar que se solte. Corte o excesso de fio com a tesoura, deixando uma pequena sobra que ficará escondida no interior do sapatinho. Repita o mesmo processo de costura na parte de trás do outro sapatinho. Acabamentos do sapatinho. Agora que o sapatinho está fechado, é hora de adicionar os acabamentos finais, como a borda ou detalhes decorativos opcionais. Aqui estão algumas opções que você pode considerar. Borda simples. Uma opção simples e clássica para a borda do sapatinho é fazer uma carreira de pontos baixos ao redor da abertura do sapatinho. Comece inserindo a agulha de crochê em qualquer ponto da borda e faça um ponto baixo. Continue fazendo pontos baixos em cada ponto da borda, indo ao redor de toda a abertura do sapatinho. Certifique-se de fazer um número consistente de pontos baixos para manter a borda uniforme. Ao concluir a carreira, você pode fazer um ponto baixíssimo para unir a última e a primeira carreira da borda. Essa borda simples dá um toque final ao sapatinho, deixando-o mais acabado e bonito. Borda com pontos decorativos. Se você quiser adicionar um toque mais elaborado ao acabamento do sapatinho, pode optar por pontos decorativos como conchas, picos ou babados. Por exemplo, para fazer uma borda com conchas, faça uma carreira de pontos altos ao redor da abertura do sapatinho. Em seguida, faça uma sequência de pontos altos, pulando alguns pontos e fazendo um leque de pontos altos em outros pontos. Isso criará o efeito de conchas ao longo da borda. Continue trabalhando ao redor de toda a abertura do sapatinho, fazendo os leques de pontos altos conforme desejado. Outra opção é fazer uma carreira de pontos baixos e, em seguida, fazer uma carreira de picos, que são pequenas argolas decorativas. Explore diferentes pontos decorativos para adicionar um toque especial ao acabamento do sapatinho, de acordo com seu estilo e criatividade. Detalhes decorativos opcionais. Além da borda, você também pode adicionar detalhes decorativos opcionais como flores, laços, botões ou pompons. Esses detalhes podem ser costurados ou colados na parte de cima do sapatinho, dando um charme extra. Use sua criatividade para escolher e posicionar os detalhes de acordo com o seu gosto.
Lembre-se de que os acabamentos são opcionais e podem variar de acordo com o estilo do sapatinho que você está criando. A escolha dos pontos e detalhes decorativos depende do seu gosto pessoal e da aparência que você deseja para o sapatinho. Após adicionar os acabamentos, verifique se todos os fios soltos foram devidamente escondidos e que o sapatinho esteja limpo e pronto para uso. Desfrute do prazer de ter criado um lindo sapatinho de crochê para bebês. E para você que ficou até aqui conosco, eu preparei um e-book com muito carinho para você iniciante. Está no link da bio. Também disponibilizei o link do curso no valor super promocional para as 20 primeiras alunas. Corre porque estamos com poucas vagas com um valor de R$ 197 por R$ 67. Espero que tenham gostado do tutorial de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!